Dependência do Espírito Santo. E essa passagem eu quero ler lá em Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Todos aí quando acharem. Efésios, depois de Gálatas, Efésios, antes Colossenses. Todos acharam, todos já estão com seus smartphones, Bíblias. Diz assim a santa palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado por estar aqui. Todos quero esse lugar para te adorar, para prestar culto ao meu Senhor. Deus tem falado conosco através dos louvores, da palavra que foi dita aqui no início, dos dízimos, ofertas, das atitudes. Fala, Senhor Deus, e usa como instrumento da tua palavra, como um canal, para que possamos, Pai, abrir a nossa mente, e começar pela minha, e aprendermos com essa passagem do apóstolo Paulo, quando ele fala ser cheio do Espírito Santo. Usa, Senhor Deus, que não seja eu, mas seja um instrumento do meu Senhor, e o teu Espírito fale através de mim, Pai, para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão aqui, e aqueles que ainda ouvirão, e a começar por minha vida, por mim, Pai, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém. Gente, é por meio da palavra de Deus que nós começamos a aprender verdadeiramente o sentido do que é o Espírito Santo de Deus, do que é servir a Deus, do que é verdadeiramente servir ao Senhor, dirigir as nossas orações, né, a Deus, buscar o Senhor através de nossas orações, buscar a Deus através de nossas atitudes, fazer de nossa casa um altar, para direcionarmos através da oração. A oração é o elo, né, que liga todos nós ao Senhor, né? Eu fico assim pensando, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que tudo fez pelo poder da sua palavra, com as conchas da sua mão mediu as águas do mar, mede o universo através de seu palmo, né? E se relaciona com criaturas tão pequenas como nós. Eu fico imaginando, que Deus maravilhoso, que Deus de graça tem conosco, um Deus que o reino do céu foi preparado para toda a sua criação, e é por meio realmente da Bíblia e através da oração. A oração é indispensável para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem como, em momento nenhum de nossa vida, você cheio do Espírito Santo, sem o poder da oração. Existem certas exceções que Deus pode fazer, mas a oração é nos que liga, é indispensável, né? A promessa do Espírito Santo já foi feita. Vamos ler lá se você vê em Mateus 49, diz assim, eu vou ler certos versículos, mas a vitrine é esse que está em base, como Efésios capítulo 5, 18 a 21. Lá em Lucas, no capítulo 24, 49, diz assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Espírito Santo é poder em nossa vida, é o Evangelho, é o poder de Deus, transformador, restaurador,
Salvador, que pode todas as coisas. É através do Espírito Santo em nossa vida que nós possamos glorificar a Deus, e o Espírito Santo nos cela para que essa glória seja eterna em nossa vida, até um dia glorificarmos em espírito e em verdade ao nosso Deus, ao nosso Deus. É o Espírito, lá em João 14:17, diz assim, antes de entrar verdadeiramente é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É a plenitude do Espírito Santo em nossa vida para pregar o Evangelho. Nós precisamos da plenitude. O que é plenitude? Quando Jesus veio ao mundo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele veio na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Quando tudo está perfeito, quando tudo está pronto para exercer o seu ministério. Jesus veio na plenitude. Quando nós somos cheios, você pode ser batizado. Ninguém é batizado se você não for cheio, ter a presença do Espírito Santo. Porque quem vence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Você só pode se converter se você for sentido, tocado pelo Espírito Santo. Você pode ouvir falar, mas você não conhece. Você pode ter a presença dele, mas ele é o presidente de sua vida. Você pode estar com ele, mas você não pode estar cheio. Os apóstolos, quando lá em Pentecostes, em Jerusalém, Jesus mandou que ele voltasse, eles obedeceram, obediência. E ali ele estava em oração, e foram cheios da plenitude do Espírito, do poder transformador, restaurador, que leva eles a pregar com autoridade, sem medo, com intrepidez, a tempo e fora de tempo, sem medo da morte, porque eles estavam enxertados do Espírito Santo. Jesus disse que era necessário que ele fosse para que o Pai pudesse enviar o Consolador, a quem nos ensinaria todas as coisas que forem necessárias, que não se preocupassem em falar em momentos de nossa vida, em momentos que você está diante do seu trabalho, em momentos que você está exercendo a sua função, vem certas perguntas, vem certas acusações sobre você, e se você estiver cheio do Espírito Santo, a resposta vem do sobrenatural para aquela pessoa, que você às vezes não sabe nem como falou aquilo. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá essa resposta exata, no momento exato, para certo tipo de situações, para que o nosso Deus seja glorificado. A igreja de Jerusalém possuía uma teologia santa, perfeita. A igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha dom, tinha poder, mas a igreja de Jerusalém não dependia de recursos financeiros, eles dependiam de Jesus, eles dependiam do Senhor, do Espírito Santo deixado pelo Senhor. Muitas igrejas hoje só ouviu falar do Senhor, mas não conhece. Nós temos que voltar ao primeiro amor, como na igreja de Éfeso, sete igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, na Ásia, era uma igreja totalmente rica em gratidão, era uma igreja que pregava o amor. A apostasia tomou conta, só existia bênção, ela só fazia ações, mas não existia mais o amor, perdeu o primeiro amor. Eu comparo a ação do Espírito Santo em nossa vida como uma hidrelétrica. Quando eu fui em Foz do Iguaçu, minha filha está no Paraguai, quando eu estava lendo esse texto e me preparando para fazer a pregação, eu viajei para essa binacial Brasil e Paraguai, e aquilo me encantou daquela hidrelétrica, daquela quantidade de água. Nós somos aquela barragem,
Preste bem atenção, isso Deus me deu, o Senhor foi me revelando isso. E você e o Espírito Santo é todo aquele manancial de água. Quando você está cheio do meu Espírito, você vai produzir energia para muitas cidades, porque você vai ser a luz. Muitos de nós desconectamos, desligamos a luz que o Espírito Santo colocou em nós. Muitos de vocês e nós estamos com a lâmpada apagada. Só os conhecimentos, a teologia, mas o Espírito Santo apagado. E quando aquela água vai baixando de nível, vai diminuindo o potencial hidrelétrico, vai diminuindo, vocês estão sentindo isso lá. Aí quando chega a um ponto que não produz mais nem energia, porque a água se esvaziou, assim é na nossa vida, quando não buscamos mais ser cheio do Espírito Santo. Temos só palavras, só teologia, para enfrentar uma ação social. Billy Graham, um dos líderes de Billy Graham, disse para Billy Graham, os grandes evangelistas da história: Billy Graham, nós temos um diácono que está totalmente dependente está etilista, dependente de álcool, totalmente alcoolizado. O que devemos fazer? Não sabemos o que fazer. Billy Graham perguntou a ele: você está cheio do Espírito Santo? Se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, sabemos o que fazer. Temos que ser cheios. Moody, os grandes evangelistas, de grande avivador de Nova York ali, que no momento que ele foi cheio do Espírito Santo, ele sentiu como umas cargas de um para-raio nele, que ele disse que era uma força muito grande, que ele disse que poderia dar toneladas de ouro, para ele o mundo todo de ouro, ele não trocaria por ser cheio do Espírito Santo. Ninguém troca na riqueza do mundo nada, da riqueza sobrenatural, quando estamos cheios do Espírito Santo. Acontecem milagres, acontecem transformações. As pessoas hoje estão acostumadas com a banalização, né? Igrejas totalmente fervorosas, contagiantes, mas sem totalmente a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode faltar na sua vida. O Espírito Santo não pode faltar na igreja do Senhor, que somos nós. Não pode faltar no louvor. Não pode faltar naquele que sai para uma ação social, aquele que está aqui. Toda igreja que tenha o Espírito Santo, que é cheio, ela tem uma valorização muito grande em relação à comunhão com o outro. O relacionamento pessoal entre cada um de nós. Hoje eu entrei falando com algumas pessoas. Eu vou dar muita palestra recentemente sobre relacionamento humano. E eu vejo que nós precisamos mais interagir mais um com o outro. Você sabe por que na multiplicação dos pães, interessante, Jesus leva para o Espírito Santo vai me guiando. Jesus mandou que sentasse de 50 e 100, por quê? Para a comunhão. Para que aqueles 50 estivessem ali, tivessem um relacionamento um com o outro. É através dos relacionamentos que nós fazemos amizades, que nós começamos a ver que os nossos problemas são tão pequenos em relação aos outros. Saber que quando nós fazemos amizades, sabemos que não existe, mesmo com câncer, e mesmo numa circunstância passando, você pode glorificar o nome do Senhor, Ele é ao teu lado, te esperando para te levar para a glória. Preguei uma vez para um homem com câncer terminal, terminou ele levando uma mensagem das boas novas para mim, e eu chorei no ombro dele, ele morreu à noite.
Nunca vi um homem falar com graça. Ele só falava do reino dos céus. E dizia para mim: continue pregando este amor, pregando este evangelho, esse Deus que eu amo. E o câncer totalmente tomado. Mas o câncer não destruiu a sua fé. O câncer não destruiu a essência do Espírito Santo em sua vida. E nunca vai destruir quando verdadeiramente uma igreja, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela produz, ela impacta a sociedade, ela mobiliza através das atitudes de jovens, de idosos, de aqueles que participam da obra do Senhor. Como é que você vai para uma ação? Como é que você vai louvar? Como é que você vai pregar se você não tem um tempo com Deus? Os crentes, eles tinham o prazer de estar junto na igreja primitiva. Os crentes eram mais sensíveis à sensibilidade. Bote isso em sua cabeça. Eu li um livro sobre capelania, li vários, mas ele fala de uma coisa que me marcou, a sensibilidade. Fala sobre sensibilidade em relação ao coração humano, que tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele é a fonte que surge todo o sentimento, a sensibilidade. A sensibilidade é uma das coisas mais preciosas que nunca devemos perder, deve ser renovada todo dia em nossa vida. A sensibilidade do perdão, do amor, do arrependimento, da justiça, de ajudar, de perdoar, de falar um com o outro. Conclusão: o que é ser cheio do Espírito Santo? Concluindo para a nossa vida atual, praticidade, aplicabilidade. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio? Muito fácil. Quando ele diz aqui, assim, no Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. É como fazer o que Jesus fez. Tinha uma toalha na cintura, pegou um balde e lavou os pés do discípulo. Tem que lavar os pés dos irmãos. Aquele que for se tornar menor será maior no reino de Deus. Se for cheio de pompas, arrogante, que olha para o irmão de cima para baixo, caia, desça, esqueça seus títulos. Fui tantas entrevistas, nunca me vangloriei, nada disso, isso para mim não é nada. O que mais importante em minha vida é ser cheio do Espírito Santo, é honrar o meu Deus, é pregar aquilo que Ele mandou pregar. Não me gloriei em nada disso. 2 vezes para o Jô Soares, isso para mim não é nada. Eu fui para aquele grupo para falar de Jesus para ele. Poucos não tive oportunidade, mas meu testemunho de vida tocou o coração dele. E tocou no coração de muitos que estavam ali naquela grupo. Uma pequena luz entrou no inferno. Pessoas totalmente incrédulas. Mas Deus ama todas. Temos que entrar. Quando Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre as portas do reino dos céus, é quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nós é que vamos lá e quebramos, pregamos para criminosos, assassinos, presos, desprezados pela sociedade, podres, leprosos, bandidos, rejeitados, drogados. Deus vem como estás. Eu vim para os pecadores, não para os justos. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Tem que ser cheio do Espírito Santo, senão não exala a essência do amor. O dinheiro compra tudo, mas não compra o amor. O amor vem do Altíssimo.
o Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele deu esse exemplo para nós. Então, sujeitar uns aos outros, respeitar, amar. Então, quando agimos, escolhemos fruto do nosso trabalho. Mas quando agimos, quando a gente faz por nossa conta própria, nós colhemos os frutos porque você trabalhou para isso. Mas quando nós oramos, colhemos fruto através do trabalho de Deus. Interessante isso. Ser cheio do Espírito Santo. Não há nada, quando você está cheio do Espírito Santo, não há nada melhor na vida. Preste bem atenção nisso. Verdadeiramente existe amor na sua vida por uma pessoa quando você ora por ela. Quando você ora por uma pessoa, verdadeiramente isso é o amor. Você move Deus, você move a essência de Deus. Deus age no impossível. Lembre-se que a oração é juntar a nossa fraqueza à onipotência de Deus, o altar na terra ao trono de Deus. Esse é o poder da oração. Esse é o poder da oração. E lá em Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos pegar, são duas situações distintas. Embriagado tem uma liderança pelo álcool. Cheio do Espírito Santo, a liderança é o Espírito Santo. Vamos pegar a primeira. Quantas vezes eu vi pessoas naquele local, homens tão inteligentes, médicos, embriagados, dominados pelo álcool, se tornam totalmente arrogantes, intolerantes, agressivos, mal educados, donos de tudo, e até pode matar. Perde o senso, agressivos, né? Dominado pelo álcool. Quantas pessoas já perderam a vida pelo álcool? Quantas pessoas mataram através do alcoolismo? Existe o outro contraste também, que é cheio do Espírito Santo, né? Superficialmente, um é o álcool, o outro é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele nos enche, ser cheio do Espírito Santo, né? É quando estamos cheios do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, é servir mais ao nosso irmão, ser uma mão amiga, olhar mais para o lado, não botar a mão só na cabeça não, abraçar não. Quando você começa a entender verdadeiramente a essência do que é o Evangelho, das boas novas de Deus, você começa a amar mais as pessoas e a chorar mais. Você começa a ter um coração como Jeremias. Ou você acha que os apóstolos não choravam? Ser humano como nós. Tiveram intimidade com o Espírito Santo, também nós podemos ter. Porque Deus dá a todos nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vamos colocar a toalha e servir como Jesus fez. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né, é guiado pela vontade de Deus, não a nossa vontade. Quando nós estamos cheios, a nossa bússola, o nosso norte é Deus, Ele que nos guia. Não a minha vontade, mas é a tua vontade. Podemos dizer assim, né? Sou perseguido, fui perseguido demais, muitas injustiças na minha vida. Lá em Mateus capítulo 5 fala, só vou citar aqui no Sermão do Monte, 11 diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se,
e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você tem que se alegrar. Você não sabe quanto tempo preguei ali, agora estou ali trabalhando ali como um evangelista na segunda-feira, quantas perseguições sofri ali dentro. Você não sabe quantas vezes eu chorei muito ali. Mas Deus sempre me confortava. Quanto mais eu era pisado, quanto mais botavam pedras de tropeço, eu fazia degrau de subida. Porque eu olhava para o meu Senhor, porque eu sabia disso aqui. Se alegre, eu sou contigo. Diziam na minha cara. Tinha vontade de partir para cima. Mas o Senhor nunca deixou. Ele nunca deixou nenhum homem ficar na frente dos seus servos. Daquele que quer fazer a obra, saia da frente. Se você não se converter ou não mudar, você vai morrer. Ninguém impede a obra de Deus quando você está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é se tornar mais útil, domínio próprio, moderação, longanimidade. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Se dominar. Você olha assim, pode as lágrimas até descer. Às vezes ela vai e pinga lá embaixo para regar a nossa fé. E você diz: Senhor, me ajuda. E Deus derrama graça em nossa vida. Vai, meu filho, eu sou contigo. Ser cheio do Espírito Santo é fazer a vontade completa de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de oração, de submissão, reverência e obediência a Deus. O que Deus quer mais de nossa vida, meus irmãos, não é o conhecimento, ler a Bíblia 180 vezes, não. É a obediência a Ele, ao pastor, ao no seu trabalho. Você que está no seu trabalho aí, você que está me ouvindo, tenha mais amor para com seu amigo, com seu próximo. Respeite seus diretores, seus funcionários. Trate com dignidade, com respeito. Coloque-se no lugar dele. Reflita. É preciso dessa plenitude para me deitar mais na santa palavra de Deus. Essa plenitude e ser selada. Amar mais, perdoar mais, trabalhar mais, pregar mais, ajudar mais, orar mais, participar de obras, pedir a Deus que te capacite. Precisamos chorar mais na presença de Deus. Parece que as lágrimas secaram. Encha seu manancial para que a sua hidrelétrica do amor de Deus possa iluminar novamente, e o primeiro amor renascer novamente em você. Ser cheio do Espírito Santo é fazer com que precisamos reacender aquela luz, aquela pequena luz. Nós somos luz do mundo. Jesus falou isso. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Que possamos reacender a luz que um dia iluminou multidões na escuridão. Essa é o mais importante em nossa vida.
E esse momento pode ser hoje na sua vida. Esse momento pode ser hoje. Precisamos ser cheios da plenitude do total. Plenitude é completo para a obra. Não só ter o Espírito Santo, eu quero que eu seja cheio, Senhor, como aqueles apóstolos foram cheios. Existem os dons, dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, dom de milagre, dom de revelação, dom de sonho, e muitos sonhos, muitos dons. O Dr. Wilson Shedd disse que havia mais de 60 dons. Eu só quero ser cheio dele. E ser um evangelista, pregador da palavra. Mas sempre quando você está cheio do Espírito Santo, as suas marcas, aonde você vai passando, Satanás não toca mais. Ele se realmente retira de você. Ele tem temor, não a você, mas o que está dentro de você. Mas o que está contigo. Quando você está cheio do Espírito Santo, pode olhar que você que sobe para louvar, você tem um poder que, quando você está louvando, você está pregando, tem cura se manifesta. Quando você entra, uma pessoa olha para você e diz, aquele cidadão tem uma coisa diferente. Ele tem uma luz, ele tem uma coisa, é o Espírito Santo, que ele não sabe dizer. É o Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir antes de um testemunho, dizer o seguinte a você: busque Deus sempre, busque o Espírito Santo, peça a Ele. Ora, antes de fazer qualquer coisa, preste bem atenção, ora, antes de fazer qualquer coisa, é total dependência de Deus. Ora, sempre que Deus deseja realizar algo, orar depois do que você fez, é gratidão a Deus. E orar sempre é intimidade com Deus. Sempre é importante. Antes é dependência, orar depois é gratidão, e sem orar sempre é intimidade com Deus. Sempre que Deus deseja fazer algo, sempre que o Espírito Santo deseja fazer algo, Ele convoca seu povo para orar. Lembra de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então Deus diz, eu virei do céu, perdoarei vossos pecados e sararei vossa terra. Busque-me, se humilhe diante de mim, reconheça a minha grandeza, se arrependa. Sem pecado não há presença do Espírito Santo. Charles Spurgeon, um grande evangelista, um grande pregador, ele diz que ele preferia ensinar um homem a orar do que preparar 10 pregadores. Um homem a orar. Uma coluna intercedendo é um poder muito grande. Quero deixar aqui para entrar no testemunho. Olha, escute o que Satanás quer. Vou ler. A maior preocupação do diabo é afastar o cristão da oração, é nos distanciar da oração, porque quando buscamos a oração, buscamos o Espírito Santo. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Charles Duhigg foi um grande metodista wesleyano do século XIX, um avivalista, morreu muito novo. Eu quero lhe dar um testemunho sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida. E eu quero contar esse testemunho, porque esse testemunho de todos os meus anos de Valfredo Gugel
foi um testemunho que marcou minha vida, de uma ressurreição muito forte. São 20 e tantos anos de tantas coisas grandes que Deus fez, de libertações, curas, visões, tudo. Escute bem, é um testemunho real, com testemunho do médico. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. O testemunho é para edificar a igreja do Senhor, o nome de Deus e a sua fé, meu irmão, para que você possa buscar mais o Espírito Santo, como eu também buscar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Era 7 horas da manhã, deixei minhas filhas no colégio, e entrei dentro do Valfredo Gugel para assumir o meu plantão de domingo. Quando eu estava entrando dentro do Valfredo, uma senhora acompanhada de outra senhora, era bem forte ela chorando, ela estava mais ou menos nessa distância que está o projetor, eu estava com a Bíblia na mão, minha bolsa, jaleco, tudo para assumir o plantão, e eu vejo aquela cena, eu paro, e ela para e olha para mim, e quando ela olha para mim, eu vejo um corpo, com um tubo na boca, o saco fechado até aqui, que se coloca o cadáver dentro do saco e manda para o necrotério do Valfredo Gugel, para a geladeira, depois vai para o ITEP, né, fazem totalmente uma necrópsia, depois ele dá o óbito, ou o próprio médico pode dar o óbito, ou já vai direto para a própria casa ou para o velório. Então, eu olhei, quando eu olhei, eu vi o corpo passando, só que o corpo não foi para o necrotério, Deus não permitiu, ele foi para um setor chamado Bernadette, que ficava hoje embaixo do Valfredo Gugel, ali mesmo, perto do politrauma, hoje é lá em cima. Quando eu estou olhando para ela, ela para diante de mim, e o Espírito Santo fala ao meu ouvido dizendo: diga para ela que eu vou ressuscitar a filha dela. Eu, como cirurgião, como conhecedor, sabia que aquela menina estava morta, porque ela já estava dentro do saco. Quando se coloca dentro do saco, já faz um elétrico, o cardiologista examina todinho e dá o óbito. E ela já tinha 40 minutos de morte, por aí, preste bem atenção, é muito tempo, já tinha morte cerebral muito. Eu digo para o Senhor na minha mente, olhando para ela: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu já tinha visto Deus operar milagres já, lá dentro, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas eu, como cirurgião, mesmo vendo o poder de Deus, olhei para a situação. Quando ela passa novamente aqui à direita, o Senhor fala pela segunda vez, e me vira, um poder sobrenatural, me vira para o lado dela e diz: fale para ela que eu vou ressuscitar a filha dela, meu filho. Eu começo a chorar, quero falar, mas não consigo. Ela sai do hospital, uma força sobrenatural me vira para a porta, ela vem sozinha, abre a porta, olha nos meus olhos. Como ela fez isso? Porque Deus mandou ela voltar, como se dissesse assim: você tem alguma coisa para me dizer? E tinha mesmo, uma coisa poderosa. E eu olho para os olhos dela, baixo minha face, para que ela não possa ler meus lábios. Se eu dissesse assim, mesmo bem baixinho: o Senhor vai ressuscitar sua filha, ela lia meus lábios. Eu disse bem baixinho: o Senhor vai ressuscitar sua filha. Eu falei baixo para ela não ouvir. Ela sai chorando, fecha a porta, e quando eu giro, que eu disse, a terceira vez que eu não falei, o Senhor me leva para a negação de Pedro. Comecei a chorar demais. Deus me levou a me negar 3 vezes. Por que você não falou, meu filho? Quando ele me vira, aí o Deus me dá uma visão espiritual. Uma tela se abre na minha frente, mas uma tela tão real que eu queria entrar.
Eu vi animal, vi as pessoas da época, vi muitos mendigos, era uma coisa da terra, era uma coisa incrível, mas era uma tela grande, e eu vi um ser sobrenatural caminhando alto, bonito, elegante por trás, uma roupa linda, e aquele ser, eu tenho certeza que era o Senhor, ele não olhou para trás. As pessoas leprosas, era muito doente, tocava na sua roupa e se levantava, se purificava, curava, e ele continuava caminhando e as pessoas tocavam assim nele. Aí o Senhor fala novamente para mim: por que você não falou? Isso é tão pequeno diante de minha grandeza, meu filho. Aí fez chum, tirou a visão. Eu não sabia, chorando, eu não sabia mais se eu estava pisando no chão. Eu comecei a chorar e caminhando, lentamente me aproximei do politrauma, chorando muito, me tremendo, pedindo perdão a Deus. Fui um covarde. E ali eu cheguei para uma mulher chamada Zilar, uma mulher de Deus. Zilar, o que aconteceu com essa menina? Disse: doutor, essa menina tem 12 anos, ela tem diabetes, ela morreu de falência múltipla dos órgãos. Olha aí a complicação. Parou os rins, pâncreas, parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, todos os órgãos mutilados. Humanamente impossível para a medicina, para o homem. E eu disse assim, botei a minha bolsa, disse: Senhor, eu vou orar por ela, porque o Senhor disse lá na entrada que ia ressuscitar ela. Eu achando que ia chegar e impor as mãos. E Deus não age assim. Vou abrir um parênteses aqui antes de falar. Se naquele momento, se eu chegasse e dissesse: para aí, maqueiro, quando Deus disse: diga para ela que eu vou ressuscitar a filha dela. Preste atenção todos vocês. O Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo vai ressuscitar essa menina agora. Como o nome do Senhor teria sido glorificado naquele hospital. Aquele hospital tinha ali feito uma coisa grande de um avivamento. Se os médicos olhassem naquele momento, em nome de Jesus, o Senhor, o Criador, o Consumador da vida, levanta em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor. Gente, coisas grandes tinham acontecido ali. Pelo meu medo, pela minha covardia. Assim também foram os apóstolos no início. Deus me ensinou muito. A graça, graças a Deus, que as misericórdias são a gente não ser consumido, porque ela se renova cada dia por nós. Aí eu fui lá, onde ela entrou. O mesmo médico que deu óbito, ela rasgou o saco, ela estava sentada, que me deu um impacto. Ela sentada, ela arrancou o tubo, sentada, e ele botando o soro nela. Aí eu disse: o senhor tentou ressuscitar essa menina? Ele disse: eu não sei mais de nada, essa menina estava morta, eu mandei para o necrotério, colocaram aqui, eu estava botando soro nessa senhora. Aí eu vi aquele negócio, quando eu virei, ela levantou do saco, rasgou o saco, arrancou o tubo, ela voltou a viver sozinha. Aí eu disse assim: ninguém volta a viver sozinha. Aí o Espírito Santo falou: é o sopro da vida de Deus. Aí eu disse a ele: é o sopro da vida de Deus. Ele disse: sopro de quê? Aí o Espírito Santo pela última vez falou: ele não vai entender. Aí eu parei ali, eu fiquei olhando assim: meu Deus, que coisa incrível. Ele botando soro e ela em pé ali, ela assim olhando para mim, olhando para ele. Uma mulher que estava 40 minutos morta, falência múltipla dos órgãos, tudo mutilado, rim parado, já totalmente destruído. Ele ficou louco, ele não sabia o que estava fazendo, não acreditou. Quando eu falei: Deus, foi Deus que ressuscitou. E ali eu fui para o quarto, e quando eu estava orando no quarto, eu comecei a orar e pedir perdão a Deus, comecei a chorar muito, porque eu sei que o que ia acontecer se eu tivesse falado. E esse médico foi na minha clínica, no consultório, muito tempo depois.
Uns meses depois, não foi muito tempo, ele foi e levou um sogro dele. E eu disse para ele, olha, Deus mandou aqui não só para avaliar o seu sogro, mas para lhe falar de uma coisa. Você lembra daquela criança, daquela menina de 12 anos que estava morta? Ele disse, aquela que voltou a viver sozinha? Ele disse, não, ninguém volta a viver sozinho se não for pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eu contei a ele, ele começou a chorar, mas ele chorou muito, porque ele disse que não entendia, não estava entendendo o que aconteceu, impossível. Ele disse, agora eu estou entendendo, Deus ressuscitou. E ela está onde? Ele disse, naquele mesmo dia, eu dei alta a ela, e ela estava curada de tudo, do fígado, do pâncreas, do rim, do pulmão, de tudo. Deus restaurou aquela menina por completo. E eu cheguei a uma conclusão, que Deus, Ele quer nos usar através do Espírito Santo em nossa vida, como Ele queria me usar ali, se eu tivesse autoridade, dizer naquele momento, em nome de Jesus Cristo, levanta, criança, como eu falo hoje. Deus quer usar, mas com você, ou sem você, comigo, ou sem qualquer um de vocês, sem você, Ele vai fazer a obra dEle. Se a gente não falar, as pedras vão clamar. Deus quer nos usar, não devemos fazer como Jonas, ficar num porão lá embaixo, ter autoridade, ousadia. Se Deus nos encher do Espírito Santo, é para que cada um de nós possa ser cheio deles, cheio totalmente. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que cada um de nós possa buscar o Espírito Santo em nossa vida. Quero orar agora por você, quero orar por mim, por você, orar por esse novamente, que possamos reavivar novamente o amor, a esperança, o poder, se tornar novamente aquela hidrelétrica poderosa do poder do Espírito Santo em nossa vida. Orar também por algum parente seu, orar por cura, mas orar para que o Espírito Santo hoje, onde você está me ouvindo, se você estiver no leite, se você estiver em casa, se você se afastou, se a apostasia tomou conta do teu coração, hoje Deus está te chamando, está renovando a tua fé, está restaurando novamente a tua fé, a tua aliança com Ele. Aguarde, fique aí mesmo, irmão. Se você também estiver enfermo, peça que Deus vai lhe curar. Peça que Deus encha você desse poder do Espírito Santo, que você possa ser batizado e cheio. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, pelo momento tão especial, tão sublime, tão ímpar, tão brilhante, é estar diante da Tua presença. Pai, agradeço pelos louvores que foram entoados aqui a Ti, Pai, que vieram do coração para Ti, Pai. A palavra que foi lida, todos aqueles que ofertaram e aqueles que não puderam, Pai, sejam cheios da Tua graça, Pai, cheio do Teu amor, Pai. Todos são especial para Deus, Pai. O Senhor ama todos. Pai, cura aqueles que um dia conheceram o Senhor e a luz apagou, Pai. Acende essa hidrelétrica santa, Pai, essa hidrelétrica do amor, essa hidrelétrica do Espírito Santo, Pai. Renova, Pai, sua fé, a sua esperança. Renova, Pai amado, o primeiro amor, Pai, que possa nascer no seu coração, Senhor Deus. Eu peço pela família de cada um, pela minha família, por cada irmão meu, Pai, que seja restaurado da fé, do amor, do quebrantamento, do perdão, da união. Saber que a maior riqueza não está neste mundo, Pai. Buscar em primeiro lugar as riquezas celestiais e a sua justiça, as demais Ele nos acrescenta, Pai. É a riqueza que as baratas não corrói, não há ferrugem, ninguém rouba, Pai. É a riqueza de ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Renova nossas forças, Pai.
Renova, Pai, nos tornando, Pai amado, verdadeiro adorador, Pai. Nos tornando verdadeiro evangelista, nos tornando discípulo, Pai. Nos tornando verdadeiro, Pai, irmão que se preocupa com o irmão, que liga para o irmão, que se preocupa com aquele que está afastado, que está distante. Eu quero aqui pedir, Pai amado, repreender toda enfermidade pelo irmão Marcos, onde você estiver agora, irmão Marcos, na UTI. Sei que muitas pessoas estão orando por ti agora, mas no nome de Jesus Cristo, que todo mal é a vontade de Deus, restaure tu, cura você. Sabemos que tu és um servo de Deus, que o Espírito do Senhor está sobre ti, que é a vontade de Deus soberana e eterna. Mas Deus manda orar pelos enfermos, e oramos para que Deus derrame graça e um renovo, e restaure tua saúde, e te traga de volta para o lar. Por muitos que pediram, como o pai da Cíntia, muitos que estão enfermos, muitos que estão doentes, Pai, que estão nas UTI dos hospitais, você que está nas prisões, você que está longe, que está doente agora, seja curado em nome de Jesus, que Deus te dê um novo avivamento, receba o poder do Espírito Santo, se arrependa e busque Deus, não podemos viver sem Ele. O Espírito Santo é o Consolador, e Ele quer fazer morada em nossa vida, que possamos produzir 30, 60 até 100 por um, através da essência de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Deus abençoe.